Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pettini, eu sou um dos desenvolvedores do AgroCAD. Cuido mais especificamente aí das interfaces de comunicação entre o AgroCAD e outras fontes de dados, né? Por exemplo, para pilotos automáticos ou formatos de arquivos externos para outros softwares. Todo tipo de comunicação de entrada e saída de dados são o que a gente chama de interface. Bom, temos atualmente interface com a maioria dos grandes fabricantes de pilotos automáticos. Por exemplo, John Deere, que nós conseguimos tanto ler quanto exportar dados para os monitores GS2, GS3 e geração 4 e também diretamente para o Operation Center. Conseguimos exportar shapefile da PLA, que agora é uma empresa também que foi adquirida pela John Deere. Conseguimos exportar para CNH, tanto no formato CN1, que serve para os monitores da Case New Holland, né, que são os AFS Pro 700, o AFS Pro 600, AFS 300 e AFS 200, ou os da New Holland, que é o IntelliView 4, IntelliView 3 e IntelliView 2. Também exportamos o formato ISO XML, que serve para CNH para o piloto novo, né, o AFS Pro 1200 ou IntelliView 12. Logicamente, o ISO XML também serve para outros fabricantes, mas eu vou entrar em detalhes depois. Também temos interface de importação e exportação para Trimble, que conseguimos exportar os dois formatos que a Trimble trabalha, que é o AGGPS, que é o formato antigo, né, dos pilotos antigos, CFX 750, EasyGuide 250 e o EasyGuide 500. Tem também o piloto FMX e tem um piloto que é da CNH, mas é fabricado pela Trimble, que é o FM 750 ou FM 1000, que também usa AGGPS. E tem o formato AgData para Trimble, que serve para os pilotos GFX ou TMX da Trimble, e também o XCN, que é vendido pela Case e pela New Holland. Temos também aqui interface de exportação para a ACO, que é dona das marcas Massey Ferguson, Valtra, Fendt e Precision Planting. Temos também aqui exportação para o C3000 da Topcon. Temos exportação aqui para Stara, importação e exportação. Temos a exportação para Raven, piloto Viper. Tem aqui a importação e exportação de ISO XML, que eu falei que serve tanto para CNH quanto para outros fabricantes da ACO também. E temos também exportação tanto para Solinftec quanto o Hexagon, dos polígonos, né, de campos, com todos os atributos necessários para integrar no sistema deles. Temos aqui importação para Leica ou Leica, como preferirem. E temos também a importação de dados no formato GPX. Logicamente, o formato que também importamos, que é shapefile, vindo de qualquer fonte, né? Qualquer tipo de shapefile conseguimos importar e exportar também shapes genéricos, né? Que não atendem critérios específicos dos fabricantes de pilotos. São shapes personalizados que você pode acrescentar seus próprios campos ou sem campo nenhum, só apenas geometrias e assim por diante. Conseguimos também exportar aplicação shapes para taxas variáveis ou para aplicação uniforme, que é com uma única taxa por talhão. Temos ferramentas adicionais para trabalhar também com arquivos shapes, como mesclagem de arquivos, convertendo num único shape, adicionar atributos calculados no shapefile, limpar, fazer limpeza de shapefile, removendo campos e removendo objetos duplicados. Temos também ferramenta para dividir arquivos shape, que é o inverso do mesclar. Também fazemos exportação e importação do Google Earth. Então você pode exportar KML ou KMZ e importar KML e KMZ. Também temos várias ferramentas aqui para exportar tanto para CSV quanto para o formato XLS, X que é do Excel, né, planilha do Excel. Bom, então geralmente o primeiro passo para você começar o projeto no AutoCAD é primeiro trazer dados de levantamento de uma possível área que você tenha. Então, se você tiver, por exemplo, um arquivo shape que foi executado de alguma operação, ou às vezes levantamento de drone também que pode exportar shapefile, ou você tem realmente tarefa de plantio, colheita ou aplicação de alguma máquina, um desses pilotos automáticos. Tranquilamente, se eu não tivesse dado nenhum, eu poderia importar um KML do Google. Ou, por exemplo, se eu tivesse um dado de campo, vou importar, por exemplo, um da John Deere do formato da geração 4
vou apontar aqui para o cartão, vou expandir a área e vou mandar importar aqui os dados da máquina. Lógico, tem uma série de opções aqui para funcionalidades específicas, mas o mais básico que você pode fazer é simplesmente importar os dados da operação de campo e trazer para dentro do AgroCAD. Então ele vai criar um shape ali, convertendo os dados de John Deere para shape, e em seguida ele insere. Vieram os pontos aqui. Logicamente tem alguns pontos ali que não fazem parte do levantamento. Eu vou abrir aqui a imagem de fundo para vocês verem que na realidade o trator estava andando pela estrada, né? Então na realidade esses pontos aqui todos eu poderia fazer uma limpeza, não há necessidade de ficar com eles. E aí, eu tendo esses pontos, eu posso utilizar para várias funcionalidades no AgroCAD. Primeiro, em cada ponto que vem das interfaces dos pilotos, ele vem atributos indicando dados específicos da operação que foi feita. Por exemplo, se aqui é uma operação de plantio, ele iria ter a quantidade de sementes por hectare que foi utilizada. Se for uma colheita, ele vai ter a quantidade, por exemplo, de produtividade, né? Qual foi o rendimento, quantas toneladas por hectare, dependendo da cultura também, logicamente. Tem consumo de combustível e assim por diante. Isso vai variar muito do piloto e também de qual foi a operação. Como eu falei, os atributos aqui são dinâmicos, que eles preenchem conforme o que a máquina gravou. Tudo que foi gravado pela máquina, na hora que você importa, ele vai aparecer uma lista dinâmica aqui com aqueles dados daquela operação específica. Bom, eu tendo então esses pontos que podem ter vindo de qualquer piloto, qualquer um dos formatos, como eu falei, poderia ter vindos de um shapefile, ou que nem eu fiz aqui uma importação da John Deere. Mas basicamente eu tenho todos os pontos que foram passadas do trator aqui nessa operação, que foi um preparo de solo, não foi plantio nem colheita, mas foi um preparo de solo. Então eu poderia vir aqui e baseado nesses meus pontos criar uma superfície, que aí ele já vai ter, logicamente eu posso configurar aqui o espaçamento DV, né, o espaçamento vertical entre curvas de nível. Eu vou colocar, por exemplo, essa é uma área de plantio de arroz, então eu vou colocar 5 centímetros de espaçamento entre curvas. Então, vocês podem notar que ele cria já a superfície aqui com as curvas de nível. Como eu falei também, prontas para serem extraídas aqui da superfície e trabalhadas, né, suavizadas para ficar trafegar o piloto, utilizar para fazer taipas ou terraços, dependendo do que você for plantar, e assim por diante. Então, esse é o básico que você consegue aproveitar aí com esses pontos de levantamento. Seria possível também você fazer mapas temáticos desses pontos. Por exemplo, eu posso vir aqui, carregar o shapefile, escolher um determinado atributo que veio daquela quantidade de campos. E eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui com, por exemplo, fazer um mapa de elevação do meu shapefile, dessa operação. Então, basicamente, ele leu aqui a elevação mínima e máxima dessa área, baseado nos pontos. Aí eu vou fazer um mapa de elevação interpolado, que eu vou colocar para ele fazer quebras naturais, uma quantidade de 3 faixas. Aí eu posso fazer vários filtros, filtrar por uma data específica, caso eu tenha feito levantamento em vários dias, às vezes eu quero só um determinado dia. Nesse caso aqui eu vou fazer quebras naturais e vou aplicar, fazer um mapa aqui com as cores dessa aplicação e vou gerar um mapa. Rapidamente aqui o AgroCAD já faz um mapa de elevação com usando aquelas faixas que eu especifiquei. Então eu posso vir até aqui, inserir a legenda. E como eu falei, você pode colocar a quantidade de faixas que for conveniente para você. E se tivesse mais faixas, quisesse colocar, seria totalmente tranquilo. Daqui um dia, então, eu posso fazer também a importação de dados do Operation Center. Se você tiver uma conta do Operation Center, basta você conectar. Aí ele vai pedir o seu login e senha a primeira vez que você entrar. Como eu já tinha logado aqui, ele não pediu nada. Escolhe qual organização que você quer acessar os dados. Vai aparecer todos os seus clientes fazendo talhão aqui nessa lista. Esse primeiro nível são os clientes. Vou expandir aqui para abrir o nome da fazenda
Expandir novamente eu vejo todos os talhões. Se eu expandir um talhão, ele vai mostrar todas as operações que existem. Podem ter, não operações só, mas podem ter limites, linhas, né, as curvas. Pode ter aqui no caso aplicação, colheita, pode ser plantio. Nesse caso tem só uma aplicação. Eu vou baixar ela. Aí eu posso mandar baixar os itens selecionados. Ele já se comunica com o servidor do Operation Center e faz o download dos dados direto de lá. Aí ele, depois de um tempo, ele vai dar o OK aqui, falando que foi baixado com sucesso. Eu posso fechar e aí agora eu posso vir e importar. Quando a gente baixa ele do Operation Center, por exemplo, ele grava também um shapefile. Então eu posso vir aqui e mandar no comando de importação de shapefile, pegar aqui o shape que ele acabou de gerar, que é do Operation Center, nesse cliente, fazendo talhão e aplicação KCL. E vou dar um importar. Importo também os atributos, só para vocês verem, é uma outra área aqui, é um pivô, ok? E como eu falei, não importa qual é a fonte de dados, ele vai vir cada um dos pontos aqui com os atributos que tem para aquela operação. Nesse caso aqui, ele tem uma operação de aplicação. Então ele tem o campo applied rate, que é a taxa aplicada, e tem a taxa, o campo target rate, que seria a taxa alvo. Como eu falei, eu posso usar isso aqui para gerar um terreno e fazer minhas curvas de nível, o plantio em linhas retas, o que for conveniente, ou posso também gerar um mapa de aplicação aqui. Eu posso vir aqui e mesma coisa, mapear dados de shapefile, vou apontar para esse shape do Operation Center, carregar o campo applied rate, que é a taxa aplicada, vou mandar ele ler. E aí eu vou fazer também um mapa interpolado. Vou colocar 4 faixas, quebras naturais. Importante aqui que ele deu umas faixas com os valores quebrados. Se você quiser, você poderia arredondar. Por exemplo, eu quero que seja 81. Aqui eu quero que seja 120. Aqui 130, 140 e 160. Aí eu clico no personalizar, então ele remonta as faixas conforme os valores que eu informei. Não é obrigado a usar aquelas faixas automáticas. E vou escolher ali já uma cor para ele mapear. E vou gerar um mapa temático. Então vocês podem ver que ele mostrou aqui, né? Se eu colocar minha legenda aqui novamente, vocês vão ver aqui, ó. Ou seja, toda essa faixa cian, né, o azul clarinho, é entre 81 e 120. Aí o verde é entre 120 e 130 e assim por diante. Tenho todo o meu arquivo mapeado aí conforme a aplicação real que foi feita nesse pivô. Bom, você pode também não necessariamente ter que trabalhar com um piloto só. Você pode ter várias fontes de dados de importação ou exportação. Você pode trabalhar com frota mista sem problema nenhum. Por exemplo, eu poderia combinar aqueles dados de uma parte do talhão da John Deere com outra parte vindo da Trimble ou CNH e assim por diante. Então, a qualquer momento eu posso usar outros importadores, ou, por exemplo, vou como exemplo aqui importar uma pasta do Agdata, que são desses pilotos, que eu já comentei no começo. E aí ele vai listar todas as operações, né? Como todos os importadores do AgroCAD têm essa regra de estrutura aqui, que é sempre nível de cliente fazendo talhão. Primeiro nível cliente, segundo nível fazenda e depois talhão. E aí dentro todas as informações, operações, linhas, limites, etc. possivelmente existirem. Aqui no caso eu vou pegar, por exemplo, para esse talhão aqui eu vou importar duas tarefas de campo que foram aplicação de sólidos. Pronto, aí ele traz, né, as coverages, no caso da Trimble são coverages ao invés de pontos. E aí elas já têm todos os atributos conforme aquela operação. Aqui também é uma taxa aplicada e uma taxa alvo. Que aí, como eu falei, você poderia gerar um mapa, poderia usar para qualquer outras operações aí dentro do AgroCAD. Vamos começar agora falando um pouco sobre a parte de exportação de dados. A primeira coisa simples que eu poderia fazer, se eu quisesse exportar, publicar isso aqui no Google Earth para ver a minha área lá. Às vezes é importante, às vezes você vai mandar para alguém que não tenha o AgroCAD, o Civil 3D e assim por diante, você pode vir exportar
para o Google Earth, ele gera um KML, e aí a pessoa consegue visualizar a área. Ou, como eu falei, você pode exportar linhas também. Então, por exemplo, tem um outro projeto aqui que eu fiz de projeto de linhas mesmo. Se você quiser, você pode vir também publicar aqui no Google tranquilamente essas linhas aqui e ele vai mandar para lá, pronto, já com todo o meu projeto, né? A área do talhão e as linhas aqui, conforme eu selecionei lá. Bom, e agora a questão de fazer a exportação do meu projeto de linhas para o piloto automático. Primeiramente, a gente tem que começar a classificar o nosso projeto, né? Com os nomes de cliente, fazendo talhão, que isso é uma estrutura que todo piloto automático tem. Então a gente tem que associar falando, ó, esse é o cliente tal com a tal fazenda e o talhão tal. E aí depois eu posso classificar também os tipos de objetos, mas vamos lá começar pelos clientes fazendo talhão. Então eu associo o cliente fazendo talhão. Eu posso vir aqui cadastrar um nome de cliente, uma fazenda e o nome do talhão, que é uma hierarquia. Posso pegar outros caso eu já tenha cadastrado, ele vai mantendo histórico aqui de cadastros, tá? Então eu vou classificar com esse nome de cliente TechGraph, fazenda AgroCAD, talhão 01 e vou selecionar aqui o nosso talhão, o nosso limite aqui, que é o talhão 1. Fazendo isso, ele automaticamente já classifica todas as linhas que estiverem cruzando com esse talhão, tá? Então, com aquele limite. Então, ele classificou todas as linhas internas. O que que ele classificou? O limite, isso aqui como limite externo, todos os polígonos fechados como limite externo e todas as linhas como curvas adaptáveis. A gente vai mudar isso ainda, mas vamos classificar o resto. Vou classificar aqui como talhão 02, vou cadastrar aqui como sendo esse limite. E o 03, esse outro limite. Ok, então eu tenho três talhões, então visualmente eu já consigo ver a diferença entre os talhões. Se eu quiser até inserir uma legenda aqui, ele vai falar para mim aqui, ó. Ó, tá vendo lá qual é o talhão 1, talhão 2, talhão 3, quantidade de curvas, quantidade de vértices, estimativa em kilobytes do shapefile. Isso é importante cada um para um tipo de piloto automático. Tem uns pilotos automáticos que têm limitação pela quantidade de curvas, outros pela quantidade de vértices, outro pelo tamanho do shapefile e assim por diante. Bom, como ele fez essa classificação automática, eu posso também conferir os tipos de objetos. Porque eu falei que ele classificou todos os polígonos como limite externo e todas as linhas como curvas adaptáveis. Às vezes eu não quero que tudo seja limite externo, por exemplo, esses aqui eu quero que seja limite interno. Então eu posso vir aqui e classificar como limite interno. Aí ele já me pergunta se é um limite transitável ou não transitável, ou seja, o trator pode passar em cima ou não. Então eu vou falar que, por exemplo, esse aqui é transitável e vou repetir o comando, vou falar que esse aqui não é transitável, ok? Beleza. Agora eu posso classificar aqui e colocar cabeceira, tanto do limite externo, que é essa área de manobras, né? Cabeceira é a área de manobras. Eu vou classificar essa cabeceira aqui, com espaçamento tá, de 15 metros. E vou fazer a cabeceira da área de manobras de limite interno, que é a cabeceira pelo lado de fora, não o limite, né? Mas já que a máquina vai ter que fazer manobra aqui dentro. Então, vou classificar esse aqui, 15 metros também. Ok, então está classificado. Eu vou classificar também como uma curva AB, essas duas curvas aqui, como curvas AB. Posso classificar linhas AB também para o meu projeto, por exemplo, essa linha e essa linha aqui. Então vocês notem que eu estou definindo os tipos de objeto. Isso por quê? Porque em todos os pilotos, esses são os objetos que os pilotos reconhecem lá e vão ser utilizados conforme o que você classificou, né? Então depende da sua necessidade. Você não é obrigado a classificar todos esses objetos. Eu estou classificando como um exemplo. Agora, tem uma curiosidade que o pessoal também faz, que é subdividir as curvas adaptáveis em grupos ou glebas. O nome varia, depende da região.
Basicamente é o que? Quando você quer uma parte do talhão, por exemplo, se você tivesse uma meiose, você poderia fazer as linhas. Basicamente, você tem que fazer as linhas aparecerem em momentos diferentes. Você não vai poder fazer a linha de plantio, por exemplo, de cana aparecer junto com a da meiose. Então, isso para isso que servem os grupos ou glebas. Você separa um grupo de linhas do outro, aí eles não aparecem simultaneamente na tela do piloto. É só um de cada vez, ou seja, aparece um grupo. Se você for lá na configuração do piloto, você pode falar, não, agora eu quero ver o outro grupo. Aí ele desaparece todas as linhas do primeiro grupo e aparece a do segundo. Aí o que, que você precisa fazer? Selecionar as linhas que você quer que seja de outro grupo. Por exemplo, vou pegar essas linhas aqui, ó, desse grupo aqui. Ou seja, isso vai ser um grupo e esse vai ser outro. E aí eu posso escolher o nome dele, que eu vou chamar de grupo 2. E vou escolher uma cor. Então pronto, ó, classificou separadamente um grupo do outro. Quer dizer que no piloto vai aparecer essa ou essa, não as duas ao mesmo tempo. E esses aqui são o talhão 2 e 3 que eu classifiquei, mas não coloquei especificação nenhuma, nenhuma regra para eles. Então tá tudo como curva adaptável e aqui como limites, apesar de estarem externos. Eu vou classificar como internos aqui, tá? Transitáveis. Esse limite, esse, esse limite e esse. Aí, uma vez classificado o projeto dessa forma, é uma vez só que você tem que fazer. Para você exportar para qualquer um desses pilotos aqui, o padrão é o mesmo. É basicamente clicar no ícone, se é para John Deere ou se não importa se é CNH ou Trimble. Uma vez clicou no exportar, ele vai aparecer essa tela, que é uma das novidades aí que acabamos de colocar recentemente no AgroCAD. Você pode selecionar o que você quer exportar baseado nesses tipos que você classificou. Se a gente notar aqui, ele já separou aqui os talhões, ó, talhão 1, 2 e 3, que é o que eu tinha classificado, e ele lê o conteúdo desses talhões baseado nos objetos. Por exemplo, o talhão 2 e 3, eu só tenho limites externos, tenho os limites internos e tenho as adaptáveis e tenho uma curva B também, que eu classifiquei ele. No talhão 3, eu só tenho os limites externos, limites internos e adaptável. Já no talhão 1, que foi aquele que eu fiz toda aquela divisão, eu tenho todos os tipos. Eu tenho limites externos, tenho as cabeceiras externas, tenho os limites internos, as cabeceiras internas, tem as adaptáveis, né, os grupos, o grupo padrão que chama curva, mas também é possível renomear. Tem esse grupo 2, que foi aquele que eu acabei de classificar, as curvas AB e as linhas AB. Então, facilmente você consegue selecionar por tipo de objeto o que você quer exportar. Se você quiser exportar tudo, basta você selecionar aqui, todo o talhão 2. Também você não é obrigado a exportar todos os talhões do projeto. Às vezes tem uma fazenda inteira e você só quer exportar um talhão específico. Então você pode selecionar ele. Se você quiser todos, pode selecionar por aqui. Se você quiser um objeto específico, eu quero exportar só o limite externo e, por exemplo, esse grupo de curva adaptável. Você personaliza como você quiser. Se você quiser exportar todos os adaptáveis, clica aqui e assim por diante. Então você pode, nesse caso eu vou exportar todos os objetos do meu projeto. Aí uma vez que você clicar em exportar objetos, você é redirecionado para a tela do exportador específico, né? No caso do John Deere, vai ter uma interface um pouco diferente, que tem as configurações do formato de saída, e assim por diante. Eu vou escolher, por exemplo, uma pasta aqui na área de trabalho e vou mandar gravar. Então ele vai exportar todo esse meu projeto aí para o formato John Deere. Se eu for olhar lá na área de trabalho, ele gravou o GS3, que é o formato para os pilotos John Deere. Se eu quiser exportar para CNH, a mesma coisa. Eu clico aqui, vai aparecer a tela, seleciono os grupos conforme eu quiser, necessidade, né? Exportar objetos. Pronto, carregou a tela da CNH. Especifico a pasta. Se eu quiser configurar a divisão de espaçamento entre vértices, eu posso habilitar e exportar cartão. Pronto, aí ele já exporta o CN1 e exporta o ISO XML também, ao mesmo tempo, para funcionar para o Pro 1200. Para Trimble, mesma coisa, vou selecionar todo mundo, exportar objetos, aí eu escolho a pasta de destino, é meio que padrão, tá? Em todos os exportadores, as telas também são
apesar de diferentes visualmente, têm quase as mesmas opções, algumas particularidades dependendo do fabricante. Por exemplo, aqui eu posso exportar só ArcGPS ou só ArcData ou os dois ao mesmo tempo. E aí exportar, então ele vai exportar já os dois formatos, ok? O ArcGPS e ArcData. E assim por diante. Então você pode facilmente exportar para os pilotos em vários formatos diferentes, sem ter que passar por outros softwares de terceiros ou software do próprio fabricante para converter algum objeto. O AgroCAD já exporta nativamente no formato, na linguagem do piloto que você selecionar. Então não precisa passar por Apex, pelo Operation Center, ou por AFS, por SMS, nada disso. Você já pode exportar direto por aqui. Bom, existem muitas outras funcionalidades aí de importação e exportação, detalhes mais específicos que ficaram de fora, mas é porque o tempo é curto, também são coisas muito específicas, pontuais, que isso daí também pode ser solucionado, pode ser resolvido direto com contato com o suporte técnico nosso. Então não deu para apresentar tudo que tem de recursos, mas eu acho que deu para dar um overview mesmo de tudo que é possível fazer aí de importação e exportação de dados, como eu falei para vários pilotos. E vou encerrar a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos aí a tirar as dúvidas que vocês tiverem.